bem-vindos ao segundo episódio do podcast Se Liga. Eu sou a Raíssa. Eu sou a Giovana e o entrevistado de hoje vai ser o nosso diretor do Colégio Adventista de Cotia. Olá meninas, é um privilégio estar com vocês. Prazer todo nosso. A gente vai, ao decorrer da entrevista e tudo mais, a gente vai perguntar sobre a sua infância, sobre como você chegou na sua área profissional, educacional e tudo mais. Tudo bem. E a gente gostaria de saber em qual cidade você nasceu e como foi a sua infância. Eu nasci na cidade de Osasco e ali eu permaneci durante toda a minha infância. Eu cresci juntamente com os meus pais, os meus 2 irmãos, e cresci juntamente com eles e participando também das atividades da igreja, também do Clube de Desbravadores, onde participávamos ali das atividades no Clube JASP, acampamentos, camporis, outros eventos aí dos mais diversos, também participando das atividades da igreja e no mais ali, graças a Deus, tínhamos uma família bem envolvida com todas essas atividades aí e graças a Deus sempre fomos muito felizes em relação a tudo isso. Que bom, é bom saber que já foi isso plantado no seu coração desde pequeno, você cresceu num lar de religiosidade adventista. E como você chegou a ser o profissional do colégio adventista, assim? A minha carreira na educação adventista, ela começou no colégio do Brooklyn com a parte de panfletagem. Nesse período agora que a gente está vivendo de matrículas, eu fui convidado a trabalhar para panfletar no colégio do Brooklyn e ali então trabalhei num período ali de 3 meses. Passado esse período surgiu a oportunidade de trabalhar na central de materiais, a central de compras, onde é o depósito ali que vende os uniformes e os livros que vocês utilizam. E 3 meses depois surgiu uma oportunidade. Nesse período eu estava fazendo minha faculdade de Ciências da Computação e o departamento de TI da Associação Paulistana, que é a mantenedora dos nossos colégios, eles receberam meu currículo e eles me indicaram para o Colégio Adventista da Liberdade. Surgiu uma vaga ali no Colégio da Liberdade, eu fiz a entrevista com o diretor da época, ele assim então gostou do meu perfil, juntamente com o gerente de TI do departamento da associação, e aí então eu comecei ali a minha carreira profissional dentro da instituição. Passado alguns instantes, né, isso aí eu fui galgando algumas promoções, trabalhei dentro da mantenedora também, e aí foi quando eu comecei a trabalhar no departamento de educação. E aí, graças a Deus, fui pegando alguma experiência, pegando conhecimento com algumas pessoas e graças a Deus estou hoje como diretor do Colégio Adventista de Cotia. Você trabalhando tantos anos assim na área da educação, como que foi para você ter que lidar de frente agora, tipo, durante a pandemia, durante a quarentena, as suas dificuldades, como foi? Olha, eu posso dizer para você, Raíssa, que foi uma grande novidade para todo mundo, todas as áreas, podemos assim dizer, porque foi tudo novo, principalmente para a área educacional. Nós estávamos acostumados com uma metodologia, um método de trabalho nas escolas, onde os alunos vinham à escola, o professor dava aula aqui da escola, principalmente na educação básica, que é a educação da qual nós estamos trabalhando. E isso para nós era uma situação normal, uma situação do dia a dia. E de repente nos vimos obrigados a fechar as portas. E aí então de repente nós tivemos que fazer tudo de novo. Mudar,
alterar a nossa metodologia de trabalho, onde o professor teve que dar aula de casa, onde os alunos tiveram que ir para frente do computador, para frente do celular, do tablet ali, e ali reinventar o modo de dar aula, o modo de assistir aula. E graças a Deus nós tínhamos ali então uma ferramenta que estava, digamos assim, adormecida, que era o eClass, que hoje é a maior ferramenta, a plataforma educacional do Brasil. E nós fazíamos algumas atividades até então, uma ou outra ali, mas não era a nossa maior diretriz, né? Nós fazíamos uma atividade ou outra com os alunos, mas o principal era presencial. Mas a partir de março de 2020 nos vimos aí obrigados a chegar no momento em que necessitamos aí a nos reinventar. Foi onde fechou tudo, fechou o comércio, fechou a escola também, quarentena obrigatória, independente do que fosse. E aí nossos professores se reinventaram, os alunos se reinventaram, os pais também tiveram que se reinventar. Nós agradecemos inclusive pelo apoio dos pais, que eles foram importantes nesse momento, mas também aos nossos professores. Os nossos professores, principalmente nesse período em que eles tiveram que dar aula de casa, eles mudaram o conceito de dar aula. Então, daquele momento em que eles eram os mestres na arte em dar aula presencial, de repente agora eles tiveram que começar a dar aula no online, só usando o computador. E agora nessa retomada que nós começamos neste ano de 2021, com o híbrido, um pouco em casa, um pouco online, um pouco presencial, é uma coisa que tende a ser totalmente diferente. Então é uma metodologia que você tem que se reinventar a cada dia. Então essa pandemia, claro que toda atividade é uma novidade que você precisa mudar, que você tem que estar sempre em constante mudança. Mas a parte dos professores, eu vejo a classe dos professores é uma classe que nós devemos sim valorizar muito, porque eles merecem o nosso respeito, eles merecem a nossa admiração, porque todo dia é uma novidade, todo dia é uma condição nova para eles. Então, essa pandemia eu vejo como uma lição para nós, uma lição de superação. Sim, com certeza. E como foi uma dificuldade para todos, né, se adaptar a esse sistema com a pandemia em casa, como que a gente vai fazer as atividades, como que os professores vão corrigir e tudo mais. E graças à educação adventista a gente tem uma plataforma muito boa, que é o eClass, que foi ao longo do tempo se modificando, chegar até onde a gente está, que é muito boa. Sim. E nessa reta final do terceiro ano, a gente fica naquela cabeça, o que a gente vai fazer daqui para frente e tudo mais. E eu queria saber qual o conselho que você daria para quem quer se inserir nessa área da educação. O conselho que eu dou para vocês, independente da área que vocês queiram inserir, tanto na área da educação, tanto na área de exatas, humanas e tudo mais, que vocês sempre busquem e almejem os seus objetivos, independente de que área sigam. Nós estamos agora caminhando, né, para um novo conceito aí que o Ministério da Educação está trabalhando, né, a BNCC, que é o novo ensino médio. Vocês já estão finalizando essa parte da formação básica de vocês, estão concluindo. Então daqui para frente a cabeça de vocês aí já está focada aí no que eu vou ser, então que carreira seguir, que carreira vou trilhar. Então nada mais justo, nada mais sério do que deve estar passando, que turbilhão de pensamentos, que turbilhão de sentimentos. Poxa, vou seguir o caminho dos meus pais, vou seguir uma outra trilha.
nada mais justo do que seguir aquilo que o seu coração, do que aquilo que a sua mente quer. Porque quando você trabalha com aquilo que você gosta, você não trabalha, você faz aquilo de coração. Então, automaticamente, eu gosto de propaganda e publicidade. Faça propaganda e publicidade. Eu gosto de direito. Faça direito. Eu gosto de medicina. Faça medicina. Corra atrás do seu objetivo. Corra atrás do seu alvo. Mas eu gosto de pedagogia. Eu quero ser um professor. Faça pedagogia. Seja um professor. Eu gosto de engenharia. Faça seu curso de engenharia. Nunca desista do seu sonho. Faça aquilo o que o seu coração mandar. Nunca desista. E não é porque você terminou o seu curso superior. Terminei meu curso superior ali de 3, 4, 5, 6 anos. Agora eu estou bem. Não. Pelo contrário. Continue estudando. Mas eu vou fazer outra faculdade? Não precisa fazer outra faculdade. Se especialize. Faça ali um cursinho. Faça ali uma especialização. Faça ali outra atividade, uma MBA, dependendo de como for. Se você quiser também, tem a questão dos mestrados, doutorados, mas faça ali pequenos cursos. Hoje nós temos uma facilidade grande aí que até as universidades também precisaram se readaptar também com essa questão da pandemia. E hoje nós temos muitos cursos disponíveis aí online. Então, cursos que antes duravam aí, eram impossíveis da gente fazer aí, que eram só presenciais, hoje está simplesmente na palma da nossa mão aí com o smartphone. Então, e coisas assim que duram aí 15 dias, ou até menos, dependendo da especialização que você for. Mas nunca parem, estejam sempre centrados, estejam sempre antenados no que está acontecendo no mundo, porque aquele que se desliga, claro que existem momentos e momentos, você precisa dar uma relaxada na sua mente, você precisa parar um pouquinho, mas nunca fique desatento ao que está acontecendo no mundo, porque se você parar, o mundo vai passar por cima de você, e aí se o mundo passa por cima de você, automaticamente você fica para trás. É só ver a questão, por exemplo, da medicina. A medicina, simplesmente, se nós analisarmos, em um ano, os cientistas aí desenvolveram uma vacina para nos proteger desse vírus aí que estava levando milhões e continua levando milhares de pessoas. E de repente conseguiram desenvolver aí uma vacina, várias vacinas, né? Temos diversas aí que continua, que tem nos ajudado aí a reforçar a imunidade. E temos outros casos aí, outros exemplos aí de diversas outras profissões também. Então, um conselho que eu dou tanto para a área da educação quanto para as outras áreas: nunca desista dos seus sonhos e nunca pare de estudar. Sempre mantenha-se em movimento. Você falando dando esse conselho pra gente, eu gostaria de saber, tipo assim, se teve uma pessoa durante a sua trajetória uma pessoa que foi muito importante para o seu desenvolvimento como pessoa, no seu mercado de trabalho, no seu crescimento pessoal. Eu tive vários líderes que me deram direcionamentos. Pessoas mais velhas, experientes, posso assim dizer. Um deles, inclusive, meu pai, meu avô. Alguns deles meus administradores também, que são pessoas que conhecem, que já trilharam muitas das vezes o caminho que nós vamos passar e que são muito importantes. Um conselho que eu dou: sempre ouçam a voz da sabedoria. Nós, muitas das vezes, quando jovens, a gente deixa de lado ou releva esses conselhos. A gente quer fazer por nossas próprias forças. Eu vejo muitas das vezes nossos pais, né, ou nossos avós mesmo, eles deixam, não vou negar para vocês, eles deixam, mas é porque eles querem que nós quebremos a cara? Não,
é porque eles muitas das vezes nos dão asas para que nós possamos voar. Mas, infelizmente, no mercado de trabalho, às vezes, não é assim. No mercado de trabalho, se nós não cumprimos ou não ouvimos o conselho, às vezes a gente pode, desculpa a expressão, se dar mal. Então, ouvir o conselho do mais sábio, às vezes, não é porque você tem 30, 40 anos de experiência, que até o mais novo também não tem um conselho bom para te dar. Às vezes, que nem nós na área educacional, podemos ouvir bons conselhos de jovens como vocês. Fato. Porque sou mais velho, então para mim não importa o que vocês vão falar. Não, pelo contrário. Aliado à experiência com a juventude, sempre é possível ter boas, tanto questão com lembranças quanto questão com sabedoria também. Então sempre é possível agregar e avançar. Quando a gente agrega sabedoria com a juventude, sempre é possível avançar para o melhor. Sim, com certeza. E qual foi o seu maior sonho realizado? E hoje em dia, qual é o seu maior sonho para o futuro? Eu sempre falo, né, nas palestras que eu dou, tanto para o grupo de funcionários quanto para o grupo geral, meu maior sonho é ir à Lua. Meu sonho é ir à Lua. Mas por que, professor, seu sonho é ir à Lua? É um sonho meio doido, né? Mas não é impossível de se realizar, né? A gente está vendo aí essa guerra espacial que está tendo aí, né? Jeff Bezos com outros aí. É só ter alguns milhões aí na conta que a gente vai. Mas se eu não for agora com eles, eu vou quando Jesus voltar, espero, né? Mas eu tenho um sonho para ir, que é ir à Lua. Mas por que eu tenho esse sonho? Porque se eu almejo, por exemplo, comprar um carro, eu compro um carro, acabou meu sonho? Então a gente tem que colocar, mirar um sonho sempre, não coisas impossíveis. Eu quero ter R$1 bilhão na minha conta. A gente sabe que às vezes tem coisas que são impossíveis. Até dá, mas poxa, então se eu não for para a Lua por conta própria, conseguindo meu dinheiro, eu vou para a Lua quando Cristo voltar. Então, de uma forma ou de outra, eu tenho que buscar o meu método, tenho que buscar a minha maneira. Então, eu tenho que correr atrás, ou juntando dinheiro, ou me preparando para ser salvo. Então, o meu grande sonho era... O meu grande sonho é esse, né? É ir à Lua. E meu sonho realizado era ver meu avô feliz. Meu avô hoje ele está com 93 anos e eu consegui realizar o sonho dele, que inclusive tem lá na minha sala uma foto. O sonho dele era visitar o estádio do Corinthians. E aí eu levei ele para ver a Arena Corinthians, e ele ficou totalmente realizado, e para mim não teve satisfação maior que vê-lo realizar aquele sonho. Para mim foi um sonho realizado, ver meu avô tendo o sonho dele realizado. Que lindo isso. Você trabalhando com jovens constantemente, todos os dias, queria saber uma grande dificuldade, lições que você já aprendeu com jovens, dificuldades no trabalho. Conta pra gente. As dificuldades de se trabalhar com jovens, muitas das vezes, são as maneiras de como eu comentei, né? Os jovens, às vezes, eles querem voar. Então, às vezes, a gente precisa puxar um pouquinho. Às vezes, a gente precisa trazer eles de volta pra gente. Jovens têm sonhos, jovens têm habilidades muito maiores daquelas das quais nós não temos. Nossa diferença de idade não é tão grande se a gente for analisar perto, por exemplo, do meu pai, né, que a gente tinha, ou da minha época de diretor.
A diferença de idade que eu tinha da minha diretora era de praticamente 40 anos. Ah, sim. Então, só que nesse mundo hoje, de quando eu me formei para quando vocês estão se formando hoje, tá girando muito. A gama de diferença hoje está muito grande. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, vocês tinham um conceito do Felipe quando eu cheguei. Sim. Hoje vocês têm outro conceito do Felipe. Então, é isso que a gente tenta fazer aos pouquinhos. É ir galgando passo a passo, ir galgando degrau a degrau, para que essas barreiras sejam quebradas. Vai se aprimorando cada vez mais. Exatamente. Não é chegando com bloqueios, não é chegando com situações que criam climas ruins que a gente vai construir relações. Sim. Vamos construir relações? Sim, podemos. Mas que tipo de relações? Relações não amistosas. Então, são maneiras como essas que nós estamos tendo aqui que a gente consegue ir avançando, que a gente consegue ir melhorando e no pouco a gente vai melhorando conselhos, troca de ideias, troca de informações. Posso dar uma dica? Sim, posso dar uma dica. Posso te ajudar? Posso te ajudar. Posso te isso, te aquilo? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Foi muito bom ter você aqui compartilhando a sua vida, o seu momento educacional como diretor com a gente nesse segundo episódio do podcast. E para finalizar, alguma coisa que você gostaria construtiva, você gostaria Conselho. Algum conselho Para os jovens. Para os jovens de hoje em dia, para a escolaridade e tudo mais. Conselho que eu deixo para vocês, e repito aquilo que eu digo, sempre se mantenham em movimento. Nunca deixem de estudar e busquem os seus objetivos, busquem os seus sonhos. Porque a partir do momento que vocês estão fazendo o que gostam, vocês farão com amor tudo aquilo que vocês estão querendo. Porque a partir do momento que quando você faz por fazer ou porque alguém quer, você está sendo empurrado. Então façam aquilo que o seu coração manda, aquilo que a sua mente quer, que aí você vai fazer com prazer. Você não será simplesmente mais um profissional, você será o profissional. Então continue sempre em movimento, é o conselho que eu deixo para vocês. Muito obrigada pela sua presença hoje, foi um prazer te receber aqui. E é isso, esperamos ter você aqui mais vezes. O privilégio foi meu, eu que agradeço. Muito obrigado, meninas. E tudo de bom para vocês. É isso aí, finalizando mais um podcast. Se liga.